E o Hectare TV está tendo o prazer de receber hoje o Elias Luiz de Prado, ele que é gerente do INSS aqui de São Sebastião do Paraíso, e vai bater um papo conosco. Boa noite, Elias. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Oi, boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. O programa Equitare, né? Dizer que é o prazer é todo meu ter recebido esse convite para falarmos aí de benefícios do INSS para o público rural. E não só para o público rural, mas para todo trabalhador, né, de São Sebastião do Paraíso, todo o Brasil aí. Eu queria que você Isso mesmo. estivesse falando um pouquinho da importância, né, da previdência social para o trabalhador. Ah, muito bem. Boa pergunta. Realmente, a Previdência Social ela tem uma importância muito grande na vida do trabalhador. Ela está presente em todo momento. Desde da juventude até a velhice, né? E ela que garante uma renda para o contribuinte e para a sua família, nos casos de doença, nos casos de acidente, gravidez, no caso de prisão, morte e velhice. Então, ela está aí presente na vida das pessoas aí, dos contribuintes, para atender esses casos aí que eu acabei de citar. Vamos falar um pouquinho, né, dos benefícios, né, para esses casos aí que você citou agora, né, no caso de gravidez ou doença. Vamos citar um pouquinho de cada um. Isso. Vamos lá. Então, os casos de doença, nós temos o benefício por incapacidade temporária, que é conhecido como auxílio-doença. É bom frisar o seguinte, que esse benefício é quando a pessoa está incapacitada ou impossibilitada de exercer suas funções mediante alguma enfermidade que ela esteja passando em determinado momento. Então, ela precisa ficar de repouso, ela está impossibilitada de trabalhar, então, ela vai fazer o requerimento, então, do benefício de auxílio-doença. Ela vai passar por uma perícia médica, do INSS, constatando a incapacidade, a pessoa ela vai ficar recebendo esse benefício durante esse período. Então, ela vai garantir uma renda para o trabalhador, né, e para a sua família naquele momento. E no caso de acidente, por exemplo, nós temos o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele confunde um pouquinho com o auxílio doença, mas na realidade o auxílio acidente ele tem uma peculiaridade. Na realidade ele é para o trabalhador que fica com uma lesão permanente. Por exemplo, é muito comum, Paula, acontecer, principalmente assim no âmbito rural, pessoas que acidentam com implementos agrícolas. Inclusive, fica até um alerta aí, né, para as pessoas tomarem cuidado, usar os equipamentos de proteção, né, com roçadeira. A gente vê muitos casos de pessoas que têm os dedos amputados na hora de triturar o capim, de fazer o trato para o gado, né, corte, isso que são que usa aí, no caso, facões, rodões, né, então é muito perigoso. Então, às vezes a pessoa fica com uma sequela permanente. Então, o INSS, ele garante para a pessoa um benefício até que ela se aposente. Isso quando fica alguma sequela permanente. Por exemplo, a pessoa perdeu alguns dedos, ela não vai conseguir exercer a mesma função que ela fazia antes. Então, o INSS complementa a renda da pessoa. Ela não está doente mais. Por quê? Ela já passou daquela fase do trauma, né? Porém, ela ficou com uma sequela. Essa sequela, então, o INSS garante, através do auxílio acidente, um benefício. Depois eu citei, falei da gravidez, então, aí para as trabalhadoras rurais, né? As trabalhadoras rurais que estejam... Sabendo que tem, né, esse benefício também, né, por É segurar. verdade. Sim, acontece mesmo, por falta de conhecimento, mas a trabalhadora rural, aquela que está efetivamente trabalhando na área rural, seja como proprietária do imóvel ou outras categorias que a gente vai citar daqui a pouco, ela também é segurada da Previdência, então ela pode requerer o benefício. Normalmente, as pessoas esperam o bebê nascer, então pega a certidão de nascimento, benefício, ela fica 120 dias, aí para aproximadamente 4 meses, recebendo
o benefício. E depois nós temos, no caso de prisão, lembrando que é o seguinte, muita gente confunde. No caso de prisão, nós temos o auxílio reclusão, que chama o benefício. O auxílio reclusão não é para o preso, e sim para a sua família, que ficou do lado de fora e que necessita de uma renda para se manter, para sobreviver. Então, a pessoa que foi presa por algum motivo, se ele estiver segurado da Previdência, então ele deixa aí um benefício para os familiares. No caso de morte, nós temos a pensão por morte, tá? Então, a pessoa que faleceu, ela deixa o benefício para seus dependentes. Quais são os dependentes? Os dependentes, na ordem, ela segue da seguinte forma: é o cônjuge, que é o marido ou mulher, tá? Se o marido faleceu, ele estiver segurado, ele deixa a pensão para a esposa, ou vice-versa. E, no caso, na falta do cônjuge, aí vai para os filhos, até 21 anos. E também ela pode ser invertida. A pensão também pode ser destinada aos pais, também, desde que comprove a dependência econômica, tá? Então, aí, vamos dizer que, no caso de dependência de cônjuge, ou companheira, ou filhos, basta comprovar a documentação, já comprova a dependência, né? No caso de pais, aí tem que comprovar a dependência econômica. No caso aí, depende também um pouco da idade desses filhos, se forem menores, se forem maiores. Sim, boa pergunta. Aí, no caso, para os filhos, caso seja o benefício requerido aos filhos, é até 21 anos de idade, ou se o filho for inválido ou incapaz, aí não tem limite de idade, é qualquer idade, tá? Então, de repente, o filho apresenta aí alguma deficiência, né? Então, não depende da idade. E depois, por fim, a questão da velhice, que a gente citou, né? Aí seria a aposentadoria por idade. Lembrando o seguinte, que para o trabalhador rural, nós temos uma situação especial. Por isso que eles são chamados segurados especiais. Eles aposentam mais cedo. Eu ia até perguntar quais são, né, esses segurados aí que compõem, né, a parte rural. Muito bem. Então, na verdade, eles aposentam mais cedo devido à atividade, né? Ser uma atividade considerada mais penosa, né? Então, a mulher aposenta com 55 anos, o homem aposenta com 60 anos. Tá? Porque a aposentadoria por idade na área urbana, o homem é com 65 e a mulher agora com 62 anos, tá? Só que tem que comprovar uma carência. O que é a carência? Não basta ter idade. A carência é um tempo mínimo de contribuição ou de atividade, que é de 15 anos atualmente, para o público rural, tá? Então, 15 anos tem que ser comprovado. Nós dividimos esse público rural, a gente fala público rural porque existem várias categorias, Paula. Então, nós podemos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no caso de empregado, o empregado é aquele que trabalha com carteira assinada, né? Normalmente ele trabalha numa fazenda e ele trabalha como empregado desta fazenda, ele tem a carteira assinada como lavrador ou trabalhador rural, né? Tem algumas pessoas que trabalham em retiro, enfim, constatando que ele é um trabalhador rural, ele aposenta mais cedo também, ele é assegurado da Previdência, e uma parte da contribuição é descontada do salário dele, e a outra parte quem paga é o empregador, é o patrão, que paga a outra parte. Então, nesse caso, existe uma contribuição mensal, tá? Outra categoria são os autônomos. Aqui na nossa região, conhecidos como boias frias, né? Popularmente conhecido, né? Mas o autônomo ou contribuinte individual, que a gente trata lá no INSS de contribuinte individual, é aquela pessoa que trabalha por conta própria, ele não tem patrão. Então, uma hora ele está trabalhando para uma pessoa, uma hora ele está trabalhando para outra, e ela pode pagar por conta própria
para futuramente ela ter seu benefício, porque se ela trabalha informalmente, sem contribuição, depois vai fazer falta para ela aposentar ou requerer algum benefício. Então, nesse caso, ele contribui com carnê de INSS. Ela não pode pagar isso depois, na hora de se aposentar, Elias? Não, não pode. É igual a gente costuma falar o seguinte, Paulo, para ficar mais fácil o entendimento, como a Previdência Social é um seguro, que eu disse logo no início, então nós podemos comparar a Previdência Social com um seguro, tipo um seguro de um carro, por exemplo, né? Então, para que a pessoa venha a ser ressarcida num caso de um acidente no carro ou um roubo, ela tem que estar com a sua contribuição em dia. Porque se assim não fosse, ninguém ia pagar o seguro, deixaria para pagar depois que acontecesse algum problema, né? Então, ela tem que manter as suas contribuições em dia, para que, caso seja necessário, ela vai acionar, então, a Previdência Social para requerer o seu benefício. Tá? Ficou... Tá pagando mensalmente, né? Isso. Para garantir o seu direito, né? Claro, então, porque às vezes acontece muito, e infelizmente, nós não temos como interferir nessa decisão da concessão do benefício, caso a pessoa não esteja enquadrada aí corretamente. E a gente segue as normativas, as leis, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica doente, aí ela vai fazer a perícia no INSS. Aí o benefício não é aprovado porque ela não estava pagando o INSS. Aí a pessoa fala, não, mas agora eu vou pagar para conseguir o benefício. Só que, infelizmente, não vai resolver, muitas vezes, porque o pagamento foi tardio, né? E dando sequência aí nas categorias, nós temos o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquela pessoa que está afiliada em alguma cooperativa de trabalho ou sindicato. É uma atividade bem interessante, principalmente para contratação, facilita a contratação. Por exemplo, uma fazenda está precisando de alguns trabalhadores por alguns dias para a apanha de café ou para algum outro serviço. Então, ela aciona a cooperativa de trabalho e a cooperativa encaminha os trabalhadores. E existe uma contribuição. A cooperativa desconta o INSS, uma parte do trabalhador e outra parte é assumida pela cooperativa. Assim, ambos ficam legalizados, tanto quem está contratando e também quem está prestando serviço. E vamos falar do segurado especial, que é uma categoria, então, que tem aqueles benefícios, né, que a gente comentou agora há pouco, de aposentar mais cedo, só que ele tem uma particularidade, ele não tem aquela contribuição mensal igual esses outros que eu citei agora há pouco. Então, por exemplo, vamos citar aqui o proprietário de um imóvel rural. Ele não precisa pagar todo mês, ele vai pagar o INSS quando ele vender o seu produto. Então, aqui na nossa região é muito comum o café, né? A gente está sempre citando o café como exemplo, que é uma principal cultura aqui na região. Então, quando ele vende seu café para uma empresa particular ou para uma cooperativa, é descontado dele um percentual, tá? E essa seria a contribuição dele, mas não é uma contribuição mensal, né? Então, o proprietário, ele é enquadrado desde que ele trabalhe individualmente ou com o seu grupo familiar, num imóvel que seja até 4 módulos fiscais. Né? Então, para que ele seja enquadrado segurado especial, tem que ser até 4 módulos. Explicar um pouquinho desse módulo aí, porque... Isso, Explica um pouquinho de cada um, só para a gente entender aí melhor. Muito bem. A gente está usando assim, um termo técnico e realmente é bem interessante a gente explicar aí. Na nossa região, 4 módulos fiscais, ele equivale a aproximadamente 112 hectares. Então, um imóvel até 112 hectares. Pode ser que em outra região do Brasil, que de repente, pode ser que tenha alguém assistindo de outra região, né? E não seja 112. Por exemplo, na região do norte, normalmente
4 módulos fiscais equivale a 200 hectares, 250 hectares. Então, cada região do Brasil, ela tem um cálculo diferente nesses módulos, tá? Então, na nossa região aqui, nós estamos falando na região do sul de Minas, né? Para deixar bem claro. Então, equivale a 112 hectares. A pessoa não pode ter empregado fixo, ele tem que trabalhar ele individualmente e seu grupo familiar. Então, por exemplo, o proprietário do imóvel que é casado e a esposa também trabalha efetivamente na atividade rural, ela também é segurada da Previdência Social. Então, ela se estende ao grupo familiar. Geralmente, aí, de repente, é a agricultura familiar, né? Que a gente está acostumado aqui na região, o marido, a esposa, os filhos, né? Exatamente. Para trabalhar. Isso mesmo. Então, um filho solteiro aí, um exemplo de 18 anos, 20 anos, de repente ajuda o pai e venha ter algum problema de saúde, ele está segurado da Previdência. Tá? Então, desde que ele trabalhe efetivamente lá junto, né, no grupo familiar. E como outras categorias também, como o parceiro agrícola, o parceiro é aquele popularmente conhecido como meeiro. Ele trabalha em parceria com o proprietário. Então, eles dividem a produtividade. E é muito importante que ele tenha um contrato, esse contrato registrado em cartório, para que ele possa movimentar no seu nome, ou seja, que ele possa emitir notas fiscais, né? Que ele possa comprar com a sua inscrição de produtor rural. Porque se ele faz um contrato informal, ou seja, não faz um contrato escrito, registrado, ele está desamparado da Previdência. Então, é importante que ele regularize a situação. Outra coisa comum, Paula, que acontece, que a gente vê, por exemplo, às vezes o filho ajuda a família, os pais, né? De repente ele casa. No momento que ele casou, ele constitui um outro grupo familiar, tá? Então, aquele filho está ajudando o pai na propriedade. Se esse filho precisar da Previdência e ele não tiver um contrato, nesse caso, ele estará desamparado. Por quê? Ele constituiu um outro grupo familiar e ele não tem terras no nome dele. Então, qual que é? Seria interessante ele pagar separadamente para a sua família, né? Neste caso, por exemplo, suponhamos que ele continue trabalhando com os pais. O interessante é que se faça um contrato da área que ele trabalha, né? Se é um arrendamento ou se é uma parceria, ou mesmo se for uma doação, de repente o pai fala assim, olha para o filho, eu vou te dar uma área de terra para você trabalhar. Aí existe, para toda situação, existe como regularizar. Existem formas de regularizar, né? Então, por exemplo, no caso de doação de terras, existe o contrato de comodato. Então, é registrado em cartório direitinho, tá? E a pessoa tem o seu cartão de produtor rural, ele vai emitir nota fiscal, ele na venda, ele vai comprar com nota fiscal, ele vai ter uma vida, vamos dizer assim, laboral separada, viu? Então, esses são os exemplos aí das categorias de trabalhadores rurais. Agora, aquele que está fora dessa situação, por exemplo, o proprietário de um imóvel rural que tem empregado fixo, que tem uma área acima de 112 hectares, esse já não enquadra como segurado especial. Ele, neste caso, ele teria que pagar por conta própria, equiparado a um trabalhador urbano, ou contribuinte individual urbano, tá? Então, ele não aposenta mais cedo, ele é simplesmente um proprietário, né? Ele de imóvel rural, porém ele não é enquadrado como segurado especial, mas ele pode ser segurado da Previdência Social pagando o INSS mensalmente, tá? É importante as pessoas buscarem aí as informações, né, no INSS, tá sempre muito bem informado para lá na frente não ter nenhum problema. Eu queria até inclusive te perguntar, né, se você está em dúvidas, precisam de informações,
ainda está meio perdido e tem medo de no futuro ter algum problema aí. Como os casos do INSS, eu sei que vários canais, principalmente agora, durante essa época de pandemia, vocês abriram mais canais de atendimento. Fala um pouquinho para a gente desses novos canais aí, Elias. É isso mesmo. Na verdade, o INSS não parou. Ele mudou a forma de atender durante a pandemia e continua atendendo o segurado. É claro que tomando algumas precauções, né, para os atendimentos presenciais e mediante agendamento. E alguns serviços nem precisa o comparecimento do cidadão, dependendo do serviço que a pessoa vai requerer. Bom, o canal que já existia antes da pandemia é o telefone 135. O telefone 135 ele funciona no telefone fixo, a ligação local ou celular. Só aproveitando aí a oportunidade, Paula, que muita gente confunde, quando a pessoa tem um celular, ela quer ligar no 135, primeiro ela tem que discar o código da operadora dela, aí depois ela coloca o DDD, no nosso caso aqui é 35, e depois ela disca 135. Então, muita gente fala, estou ligando 135, não está dando certo. Porque se ela discar 135 do celular, ele não dá certo porque ela tem que colocar a operadora. Por exemplo, da Oi, fazendo propaganda, mas assim, só para ilustração, né? A Oi é 031, então ela vai para o 031, depois DDD 35 e depois 135. E assim vale para as demais uma da outra. Excelente informação, sim, porque as pessoas acham que público, então é igual polícia militar, bombeiro, e não é bem assim, colocar apenas o número não é emergência. Então, lembrando, gente, 0 operadora 35 e 135. Exato. Muito bem. Isso, dando sequência aí, o 135 atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas, tá? Então, de repente, se acontecer de dar ocupado durante o dia, à noite, então, horário mais tranquilo, sábado é o dia todo, até às 22 horas. E depois nós temos o site, que é o www.gov.br/INSS, www.gov.br/INSS, é o site do INSS, que também tem várias informações lá úteis. E depois, agora, o aplicativo do Meu INSS. O aplicativo do Meu INSS, ele tem sido uma ferramenta muito importante de acesso. Inclusive, ela já existia antes da pandemia, porém, agora ela se intensificou. Através desse aplicativo, a pessoa consegue fazer vários serviços lá dentro. Costumo dizer que é uma agência do INSS na palma da mão do cidadão. Ele instala o aplicativo. Essas facilidades nos aplicativos, todo mundo, a maioria das pessoas tem um celular, né? Hoje é uma tendência, né? Baixar aí, que não é pesado, esse aplicativo. Sim. Então, explica um pouquinho, é um INSS dentro do seu celular. Você disse muito bem, é um aplicativo muito levinho, tá? Ele não ocupa muito espaço, e a pessoa baixa esse aplicativo, ela tem a opção de fazer o cadastro da sua senha, e é uma senha segura, onde ela vai ter que responder algumas perguntas que somente ela vai saber responder. De posse da senha, ela faz o acesso do aplicativo, e lá dentro ela consegue tirar o extrato de contribuições, ela consegue fazer simulação de aposentadoria, ela consegue tirar resultado de perícia, ela consegue agendar serviços no INSS, agendar uma perícia, ela consegue agendar uma aposentadoria, ela consegue requerer todos aqueles benefícios que a gente falou agora há pouco, ela pode solicitar por lá. Caso a pessoa tenha dificuldade para mexer no aplicativo, então ela pode ligar no 35 também, a atendente vai estar fazendo o requerimento para a pessoa através do telefone, da mesma forma. Só que a vantagem do aplicativo é que a pessoa consegue acompanhar o andamento, tá? Do seu benefício, quando foi concedido, ela consegue tirar o extrato do pagamento, ela consegue saber qual que é o banco que ela vai receber. Então, é muito interessante.
nessa pandemia, a gente tem que evitar aglomeração, a gente tem que evitar contato. Então, facilita e deixa de ir na agência e estando lá apenas na hora de uma perícia ou no momento que tenha realmente que ir até a agência, né? Exatamente. A perícia ela não tem como. Até inclusive teve um período que as perícias estavam sendo feitas online, porém já retomou o atendimento presencial, né, na maioria das agências do país. E então ela é presencial. Quando a pessoa precisa apresentar documentos, então ela agenda lá pelo aplicativo mesmo, chama cumprimento de exigência. E quando ela não consegue resolver, mesmo assim, de última hipótese, ainda existe um serviço chamado atendimento especializado. Então, é quando esgota todas as tentativas de acesso, eu não consegui ligar, eu não consegui o aplicativo, não consigo acessar a internet, esgotou tudo isso, ainda tem a possibilidade da pessoa agendar um serviço chamado atendimento especializado, onde ela vai falar com o servidor, pessoalmente, e resolver alguma dúvida ou esclarecer, requerer algum benefício. Então, assim, as formas de acesso, o INSS evoluiu demais, né? Alguns anos atrás, né, o INSS ficou até, assim, conhecido, né, popularmente como um órgão moroso, onde se pegava fila. Hoje não tem isso mais, já o atendimento tudo horário agendado, então não há motivo para ter nenhum alarde, nenhuma preocupação assim para ser atendida. A pessoa consegue fazer seu agendamento e terá seu atendimento feito no dia e horário agendado. É modernizar também, trazendo até o INSS mais próximo da população, né? Elias, eu quero muito te agradecer por ter tirado aí as nossas dúvidas, né, nessa noite, e as portas do Hectare TV estão sempre abertas para o INSS e, claro, desde já convidando você para mais assuntos, mais entrevistas, porque eu tenho certeza que quem está em casa tem muita pergunta, muita coisa bacana que queira se informar sobre esse órgão tão importante aqui para a nossa cidade. Com certeza, eu que agradeço aí a oportunidade. Eu acredito que é até um serviço social mesmo, né, que está sendo prestado aí para a população, né, de esclarecimento, e eu vou deixar aí um gostinho de quero mais para o próximo programa, tá? A gente não falou dos documentos necessários que a pessoa tem que apresentar, então, de repente, fica aí para o próximo programa aí, a pessoa... tirar na próxima entrevista, com certeza. As pessoas aí fiquem ligadinhas aí no programa, né, e a gente volta aí falar desse assunto aí. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Um bom trabalho no INSS. Eu tenho certeza que cada dia cresce esse trabalho e fica melhor para vocês e também para nós, né, trabalhadores aí de todo o Brasil. Com certeza. Muito obrigado aí. Até a próxima. Eu agradeço. E você que nos acompanha, ficou esse gostinho de quero mais. Em breve o Elias estará aqui conosco tirando mais dúvidas sobre o INSS, né? Tanta gente tem dúvida aí, mas é fácil chegar até ele. Não se esqueça, baixe o aplicativo.